Fala pessoal, olha só, a gente tá aqui hoje no terceiro episódio do Boca de Lixo. Hoje, o Matheus está aqui em espírito com nós. E hoje a gente trouxe o JP pra deixar ainda mais maneiro esse papo, porque o cara entende muito de cinema. Tá aqui junto com a... Tô também com o Vitinho, mas Vitinho tá aqui sempre, vocês já conhecem. Vitor, então vamos começar, eu quero que você fale pra todo mundo, quem não conhece a gente ainda. E quem já conhece, mas ainda não deu a moral, como faz e também sobre o que falaremos hoje. Bom, gente, antes de falar o que vamos começar, é importante que vocês se inscrevam nesse canal, compartilhem, mandem pra mãe, vó, tio, tia, pra quem vocês quiserem, pra namorado, pra ex-namorado. Lembra importante também que é importante. Se você acha que a gente é um bosta, manda pro ex pra ele lembrar, olha, lembrei de você. Se você acha que eu assisti essa porcaria aqui, ó, lembrei de você, seu lixo. Vocês têm aquele seu amigo cinéfilo chato, insuportável, manda pra ele também falar, ó, vê se esses caras estão falando merda ou se você concorda com eles. Ou então você fala, eu lembrei de você, seu lixo, mas também lembrei da sua boca. Muito bem, muito bom. Mas hoje vamos falar do quê? Vamos falar de remakes. E remakes, eu acho que é um ponto. Tem coisas polêmicas, tem coisas legais, tem coisas interessantes. Acho que é um papo aí que vai destrinchar, vai ter assunto para mais de talvez um podcast, mas vamos começar aí. Vamos começar. Eu acho que eu queria fazer uma pergunta antes da gente começar a falar de filmes específicos, né? Mas o que vocês acham de remakes no geral, né? O que é um remake? O que é um remake para vocês aí? Começando pelo JP, né? Para se apresentar aí pro público. Conta pra gente. Beleza, rapaziada, então, de acordo com o tema, eu acho que o remake, ele é uma reimaginação, uma reinvenção daquilo que já foi feito. Eu acho que é quando um diretor, ele olha uma obra, ele analisa uma obra, ele pensa, eu acho que consigo fazer isso de uma outra perspectiva, ou trabalhar o mesmo assunto de uma forma diferente, ou pegar, por exemplo, um filme muito antigo dos anos 40, e colocar assuntos ou temas mais recentes, tentar atualizar um filme para os tempos atuais. Eu acho que o remake, ele vem muito disso para mim, né? Você pegar uma obra que é datada, pode ser uma obra que é muito antiga, uma obra que hoje não faria, hoje a metalinguagem dela não funciona, mas que a história, ela tem algo bom para contar e você quer adaptar ela para os tempos atuais. Eu acho que o grande princípio do remake pra mim é isso. Só que muitas vezes não acaba dando certo, né? A gente vai acabar conversando sobre alguns filmes que tentaram e não deram de jeito nenhum fazer essa ideia. Muito bom, muito bom. E você, Gabs, conta pra nós. JP falou muito bonito. E assim, eu acho que ele tá certo na fala dele, mas eu não sou pessoa muito fechadona com remake, assim. Ainda mais alguns remakes específicos. Eu acho que o remake, hoje em dia, tem muito uma questão de grana, de, tipo, reaproveitar histórias e tal, uma certa reciclagem do cinema, assim. Isso me incomoda um pouco. Mas entendo o seu valor, inclusive, assim, eu comecei a entender um pouco mais o valor do remake quando eu fui pesquisar pra gente poder fazer o episódio. E eu percebi que, caraca, tem muito filme que eu gosto e eu não sabia que era remake. Então, assim, entendo, de certa forma, o seu propósito de tentar trazer de volta algumas histórias que talvez hoje em dia, como JP, já não são mais tão conhecidas ou são datadas. E tenta trazer, né, essa história de novo para um público diferente. Mas eu acho que hoje em dia o remake, principalmente junto com os live actions, que, enfim, isso daí é para outro tema, mas eu acho que hoje em dia acaba ganhando muito uma questão financeira e acaba se tornando muito uma reciclagem, assim, do cinema, e que me incomoda um pouco. E você, Vitor? Bom, eu acho que o remake é meio ali, seguindo a linha do JP, né? De buscar uma nova perspectiva, buscar uma nova forma de dizer aquilo que o filme estava tentando dizer, ou até uma nova forma de pegar aquela história que estava dizendo uma outra coisa e você falar, não, mas eu acho que esse filme diz isso. E pegar e falar, então vou contar o que eu tô vendo nesse filme pro público geral, né? Talvez um pouco disso também.
Porém, né, como você também complementou aí, Gabs, é uma coisa muito mercadológica, né, hoje em dia. Principalmente hoje em dia, né? Eu acho que agora, então, com os monopólios de empresas de cinema, a Disney, por exemplo, né, é muito uma venda de nostalgia barata, né? Citando já alguns filmes para a gente já começar, a gente teve o Corvo, né, o ano passado, que não é da Disney, né? Mas... Esquecível completamente. Mas eu acho que... Quem viu... É um filme que, tipo assim, é uma nostalgia de quem? Quem viu o primeiro filme pra assistir esse segundo, né? Essa rehistória. E é meio que isso, né? Tipo, em que momento alguém sentiu falta que você vai lá e assistir mais no cinema? Então, acho que tem a falsa nostalgia também sendo vendida aí, né? As pessoas já não estão mais, de fato, acompanharam ou sentiram alguma coisa. As pessoas estão achando que viveram alguma coisa e vão lá consumir, achando que sentem a falta daquilo. Eu acho que o Corvo também ele cai numa coisa interessante, porque ele já cai nessa parte que ele é datado. O Corvo, o primeiro filme, ele é datado. Ele conta uma história, o estilo de metalinguagem dele é totalmente dos anos 90, aquela coisa meio emo, uma coisa assim meio... Era funcionava naquela época. E eles tentaram adaptar isso pro atual e fizeram um Machine Gun Kelly, só que de rímel, e ficou feio, ele não combina nada. Eu acho que... o Bill Skarsgård, nossa, que nome difícil de falar. Ele vai estar em outro remake também, que é um remake que eu já considero um remake muito bom, mas nesse realmente é esquecível. Eu acho que o Corvo é um filme assim que eu assisti uns tempos atrás e falo, cara, pra quem viu o primeiro, ele não faz sentido, ele é muito ruim mesmo, assim. Eu não sei se eles quiseram reaproveitar também o Emo Revival aí que teve recentemente aí, mas de fato eu acho que foi uma péssima escolha aí. Então, já que a gente já entrou aí no assunto do Corvo, a gente vai começar a falar primeiro dos remakes ruins, né? Tem muito remake ruim por aí. Esse ano já saiu 3. 3? Então vai, diga mais um aí pra gente. Pra mim, assim, eu acho que todos os remakes que saíram esse ano são esquecíveis, assim. Eu acho que o Lilo Stitch, pra mim, ele não faz sentido. Eu já vou tocar uma ferida aqui pra mim. É remake da Disney. O Lilo Stitch, na verdade, eu vou falar um remake da Disney que eu gosto, que vocês vão ficar de cara, mas eu gosto de um. Mas o Lilo Stitch, pra mim, ele é muito ruim. Tipo, ele perde todo o carisma que a animação 2D tem. E esse é um grande problema que os remakes fazem. Eles perdem carisma. Acho que todas as grandes remakes, assim, se você for fazer um remake de uma animação 3D ou uma animação 2D, por que ela funciona no 2D e no 3D? Porque ela é carismática. Ela tem formas e expressões que funcionam muito bem no 2D, mas quando vai pro live action, não funciona. Eu acho que o grande outro exemplo disso é um remake que todo mundo adorou, né? É um remake live action que ele lançou agora, que é o Como Treinar o Seu Dragão. Pra mim, ele é ruim. Ele é uma cópia 1:1 de um filme excelente, mas na minha visão, ele é ruim. Por quê? Porque ele não tem carisma. Todo o carisma que a animação tem é muito daquilo das formas. Quando você vai ver os Vikings, o estoico, o bocão, eles são tipo aquelas pessoas que têm o peito estufado, a perninha fininha, a cabecinha pequenininha com o maxilar muito grande. Então eles têm essas formas, essas características muito marcantes, que na animação fica muito característica, porque você vai comparar, por exemplo, o estoico com o soluço. Dá pra perceber a diferença dos dois na animação por conta disso. E quando você traz pro live action, quando você faz esse remake, não tem. O grande problema de Como Treinar o Seu Dragão é que ele foi literalmente feito pra ganhar dinheiro. Todos os remakes da Disney são feitos exclusivamente pra ganhar dinheiro. Mas o que me incomoda é que ele não teve nenhuma reinvenção. Tipo, todos os outros remakes da Disney são ruins, mas eles tentaram de alguma forma trazer algo diferente. Tipo, eu nem vi o remake do Lilo Stitch, mas eu sei que teve algumas mudanças ali na personalidade da irmã, que ela vai fazer faculdade, sei lá o quê. Beleza. Tentaram ser algo diferente. Ficou horrível, mas tudo bem. Com o Treinar do Dragão, eles pegaram o mesmo roteiro e usaram o mesmo roteiro. Ele é literalmente 1:1, como o JP falou. Ele não muda nada. Tipo, é exatamente igual. Se você pegar o frame de um e o frame do outro, a diferença é que um vai estar animado e o outro vai ser pessoas ali num mundo de CGI. Então, mas aí que tá, a animação fica melhor. Quando você coloca o Banguela agindo como um gato na animação, funciona muito bem. No live action, é esquisito. É muito esquisito, é muito feio. Eu não gostei de jeito nenhum. Fiquei traumatizado com aquele Banguela zoiudo em live action, cheio de escama. Aquilo é feio.
O terceiro live action. Todo mundo tava esquecendo do elefante branco na sala. Literalmente branco. Branca de Neve. Esse sim é horroroso. É o que eu falei. Ele pega um conceito que é datado, que é da Branca de Neve, que é aquela coisa do príncipe salvar a princesa, ela ser indefesa. Você pega um conceito que fazia muito sentido há muitos anos atrás, você tenta fazer a reinvenção dele, de que ela tem as coisas dela ser mais... uma coisa mais sobre a história da Branca de Neve em si do que sobre o universo mágico dela, mas que acaba não funcionando. A metalinguagem que eles tentaram abordar foi horrível, e eu acho que também que a escolha de elenco foi duvidosa. Eu não acho que tanto a Rainha Má quanto a Branca de Neve foram... A Branca de Neve se queimou inteira só nas entrevistas que ela fez, né? Assim, ela conseguiu queimar toda a produção do filme pelas entrevistas que ela fez. E a Gal Gadot, gente, eu não quero nem falar. Por favor, não citamos esse nome aqui. Pauta proibida. Mas eu tenho 2 pontos aí, né? Você falou de Como Treinar Seu Dragão. Eu acho que, apesar de tudo, ele é um remake novo, né? Para um filme novo, quer dizer, para um filme com pouco tempo de lançamento. Porém, o meu irmão tem 9 anos e ele nunca tinha visto a animação, mas ele viu o live action. Eu acho que, apesar de tudo, ele ainda atinge um público novo. Ele garante uma nova leva, que já tinha perdido os 3 primeiros filmes, né? Os 3 primeiros desenhos. Então, aí tá aí uma nova oportunidade de novo público, que acho que vai se sustentar aí. Peraí, que meu celular tá vibrando. Não avisar um peido. Não. Eu pensei, deselegante da parte dele fazer isso no programa, mas beleza, né? Não foi o celular. E Lilo e Stitch, eu acho que eu vou entrar já aqui na pauta. Vai defender Lilo e Stitch. Não. Jamais. E Lilo e Stitch é um filme que eu não gostei, detestei, que a animação constrói, o Lilo e Stitch destrói, né? Porque é uma história de uma família havaiana que tá vendo a imigração, né? Essa invasão de turismo dentro do Havaí, né? Ali os espaços que eram deles, os espaços culturais sendo roubados, invadidos, respeitados, e tem muito de como eles são vistos como até figuras turísticas, né? Os próprios cidadãos da cidade são vistos como objetos de foto. É por isso que a Lilo, na verdade, está tirando fotos de turistas, porque ela só quer revidar, né? Ela é uma menina que só quer revidar essas pessoas brancas que invadem a terra dela e quer ali tomar o espaço dela. Só que isso dentro do live action é totalmente descaracterizado. É perdido ali, né? Não tem realmente um peso. Você não sente isso. Você não sente que ela tá fazendo isso por causa disso. Afinal de contas, no tempos atuais, né? Já perdeu toda a luta, né? A conversa já foi pra lá de longe. Enfim, é feio o que fizeram com aquele live action. É ridículo. Inclusive, perde tudo, né? A parte de cultural, né? Do Havaí. Perde a parte do QR Code, do Jumbo e do outro lá, que esqueci o nome. E a relação das irmãs, né? Como se não fosse nada importante, né? Como se fosse fácil você, como uma família até que não é americana, né? Cuidar de uma irmã e ir pra faculdade estudar, né? Tipo, isso é muito simples, né? Que solução fácil. Enfim, é desrespeitoso. Eu tenho só um ponto, Vitinho, que você falou aí do Como Treinar Seu Dragão. Eu entendo, beleza, trouxe para um novo público, mas se eu não me engano, Como Treinar Seu Dragão tava fazendo 10 anos do lançamento deles. Então, cara, se você quer trazer um novo público, relança no cinema, sabe? Tipo, existe relançamento. Harry Potter tá aí relançando todo ano, velho. Todo ano tem relançamento. Mas vai ter um remake. Então, há algum dos filmes aí, tipo, da franquia. Então, por que os caras não relançaram Como Treinar Seu Dragão? E aí depois relançava o 2, e aí depois relançava o 3. Eu acho que o relançamento tem um valor muito importante, porque aí eles trazem os filmes originais de novo pro cinema, em vez de gastar o dinheiro para fazer um remake, que é exatamente igual à animação, só que sem o carisma da animação que o JP falou. O maior exemplo de remake que perde total o carisma da obra original, eu não sei se chegaram a ver, Mulan. Mulan é uma animação, pra mim, uma das animações que eu gosto muito. Eu acho que todas as músicas de Mulan são muito boas. Eu acho que, tipo, ela é muito carismática. Como eu falei, os personagens têm formatos e curvos e corpos específicos são muito engraçados. Muito característico.
E no live action, ele vira literalmente um filme de ação. E eu acho que, tipo, não faz nenhum sentido, porque eles tentam conversar com outro público, só que esse público não vai querer ver Mulan. Esse público vai querer ver algum filme chinês que faz as mesmas coisas, só que melhor do que Mulan. E perde a bissexualidade também, né? É mais um filme boicotado no quesito Queer Code. É mais um filme da Disney boicotado. Uau, que surpresa. A Disney odeia os gays e os bissexuais. Estou falando aqui agora. Victor, fala aí, por favor, um remake que você acha muito ruim, deplorável, detestável, não deveria existir e você odeia os criadores dessa bomba. Eu acho muito difícil não seguir a linha de raciocínio Disney destrói tudo. Mas antes da Disney, a gente também teve a Fox, né? Quarteto Fantástico aí. Mas eu acho que Quarteto Fantástico é uma coisa muito... todo mundo já tá consciente de como é ruim. O segundo, o que tem o Michael B. Jordan, aquele outro do Whiplash... enfim, não lembro mais os nomes dos outros atores. Enfim, e talvez eu nem sou tão fã assim do Quarteto Fantástico, assim, pra me importar, que é meio ruim. Então eu volto pra Disney. Não consigo sustentar meu hate pra Fox. Que é Disney também. Uau. Rei Leão. Não era Disney. Não era Disney, mas hoje em dia é deles. Não importa mais, né? O que mais o que falar de Rei Leão? Né? Aquilo ali é ridículo, é feio, é desrespeitoso. É mais um filme desrespeitoso que a Disney faz. Gente, é só baixar não, né? Pegar o National Geographic e assistir, que é a mesma coisa, sabe? Não tem graça, não tem vida, é aquela coisa que perde a característica da parte cômica, né? A parte cômica some, é perdida ali e desaparece. Uma coisa interessante é que a Disney fez 2 remakes envolvendo animais. Um deles é ruim e um deles que eu gosto. Eu não sei se vocês gostam, mas podem considerar como ruim pra vocês, que é o Livro da Selva. O Mowgli, o Menino Lobo, ele é bom. Porque os animais, eles têm música, os animais, eles têm um rosto mais animado, eles têm um rosto mais cartoon, eles têm expressão facial diferente do Rei Leão, que é uma coisa só de animais falando, muito esquisito. O Mowgli, ele é realmente, ele é 1 para 1 da animação, só que é uma animação, 1 para 1 bem feito, eu acho que ficou muito bom. Óbvio, não supera a animação, eu acho que nada nunca vai superar o original, assim, esses remakes novos da Disney, essa leva nova, acho que eles não conseguem superar. Mas ele é um exemplo pra mim que é bom, diferente do Rei Leão. Eu vou trazer um remake pra pauta, porque eu não tinha pensado nele, mas o JP ele falou de Mulan e como Mulan se tornou um filme de ação, e aí eu lembrei de Múmia, do Tom Cruise. Ai. Cara, eu lembro que quando eu assisti, eu não achei, tipo, todo mal, né, do filme. Mas, velho, tipo, perdeu todo o rolê de Múmia, velho. Tipo, todo. Ele literalmente é um filme de ação do Tom Cruise. Ele não é um filme da Múmia. E ele perde totalmente o carisma, porque o Brendan Fraser, ele é um bom ator de ação, mas também ele é um ator muito carismático, ele é um ator cheio de caras e bocas. E no primeiro filme, aquele primeiro filme, tem até aquele cabelinho dele lá, clássico. É muito carismático, tem cenas de ação boas, tem cenas de ação ruim. Obviamente, eu só considero o primeiro Múmia bom, porque depois vai ficando ruim. Daí tem o Imperador Escorpião Rei, que tem aquele The Rock de massinha, e o terceiro filme também, que é da China, que aquilo ali é horroroso. Tem o Jet Li, eu nem lembro o nome, mas ele é bem... Mas o remake, a Múmia, na verdade, todos esses, na verdade, são remakes da primeira Múmia clássica, não os filmes antigos lá que tem do Boris Karloff. Sim, todos eles são remake desse filme, mas... O primeiro Múmia com o Brendan Fraser dos anos 2000 faz sentido. Esse do Tom Cruise realmente é esquecível. E na real, o que eles queriam fazer é trazer todo o universo de monstros ao Universal de volta. Eles queriam fazer uma série de remakes. Múmia não deu certo, eles já cancelaram tudo. Já tinha tudo meio que programado, já tinha foto de elenco dos outros filmes, já tinham contratado lá, fechado o contrato com Johnny Depp para ser o Homem Invisível. O Javier Bardem ia ser algum outro lá que eu não lembro qual que era. Eu acho que ele ia ser... Não lembro qual que ele ia ser. Ele ia ser acho que Frankenstein, sei lá, não sei. Se eu não me engano, eles iam utilizar a continuação daquele filme Drácula, História Não Contada. Ele é o primeiro filme. Sim. Eles vão seguir a partir disso. É o Orlando Bloom, né, que fez, né? Sim. Também bem ruimzinho. Horrível. Bem ruimzinho. Todos os remakes de Drácula são ruins.
Todos. sei. Todos. Calma. Ó, Existia um bom. Temos Bram Stoker. Existia um bom, ele é alemão. Temos Drácula do Coppola, que eu acho que é um dos poucos trabalhos bons do Coppola. Ah, cara, Mas a gente vai chegar no assunto de remakes bons ou remakes ruins, de acordo com o JP, talvez, né? É. Só pra concluir o que eu tava falando da Múmia, eu fico até contente de não ter dado certo, porque se eles já estragaram o filme da Múmia, tornando o Múmia um filme de ação, eu tenho muito medo de que talvez se eles tivessem estragado, sei lá, Frankenstein, A Noiva do Frankenstein. Assim, tá tendo esse novo Frankenstein do Del Toro, mas ele não é um remake do primeiro Frankenstein. Na verdade, ele é um filme baseado no livro do Frankenstein. Então ele não pode ser considerado um remake. Mas eu acho que já teve algum remake do Frankenstein nos anos 2010, assim, que eles tentaram fazer alguma coisa dele, bem naquela coisa Anjos e Demônios, Anjos da Noite. Aquela coisa de monstros caçando monstros, assim. Eu acho que teve um remake do Frankenstein nessa pegada e é muito ruim. Teve, acho que Frankenstein, então acho que teve 3 remakes do Frankenstein. Teve um que é com Robert De Niro, que inclusive esse é elogiado. Eu acho que é o filme que as pessoas dizem que mais é fiel ao livro. Não sei dizer se ele é bom ou se ele é ruim, eu não assisti. Mas aí nós temos um grande remake de Frankenstein, que é Sharkstein. Não sei se vocês já assistiram, mas Sharkstein é um baita remake, que é um tubarão feito com restos de tubarões mortos. E aí ele se torna o Sharkstein. Eu acho que esse filme deve ser lindo. E ele foi construído por nazistas. Cara, é uma história que vai ficando... Ela é profunda, ela tem todo... Ela é woke, né? Porque tem nazistas, então ela é woke também. Então Sharkstein é woke. Sharkstein é um remake de Frankenstein que vale a pena, eu acho. Talvez a gente possa falar nos remakes bons. Eu vou falar agora, eu acho que pra mim o último assim, remake que eu lembro que eu assisti, assim, que é realmente... Não é ruim, mas ele não é tão bom quanto o primeiro, que na verdade é um remake do remake, que é o Enigma do Outro Mundo, que tem a Elizabeth Winstead, que é a Ramona Flores. Ele é um remake do Enigma do Outro Mundo, que na verdade é um remake de um filme que aqui no Brasil ficou conhecido como A Criatura do Ártico, mas que no inglês é The Thing. Todos os 3 filmes são The Thing. Ele tenta colocar uma coisa mais atual, com aquele CGI, tentando usar um body horror que vai mais pra um body horror. Só que aquele body horror com CGI é feio. Ele não funciona tão legal assim. É uma história um pouco mais atual. Eu acho que assim, os personagens até têm um elenco legal, mas nada funciona melhor que o Kurt Russell de barba e uma tocha, um lança-chamas botando fogo em criaturas feitas de animatronics. Isso pra mim é perfeito. E tem um que cai no mesmo ponto que você falou de tipo... Que eu já vou falar, que é a Hora do Espanto. Não sei se já assistiram a Hora do Espanto. A Hora do Espanto é um filme de vampiro. E, cara, é anos 80. Então, os anos 80, o que eu mais gosto dos anos 80 são os efeitos práticos. Todo filme de terror dos anos 80 era puramente efeito prático. E isso é lindo de se ver. Aí, chegam lá e querem fazer um remake desses filmes de terror dos anos 80. Fazem tudo de CGI, fazem tudo efeito 3D e acaba com toda a magia que eram os efeitos práticos. E A Hora do Espanto acaba caindo nisso. A Hora do Espanto é um filme de terror dos anos 80, de vampiro. Efeitos práticos maravilhosos. É um dos melhores filmes de vampiro, na minha opinião. E aí fizeram um remake com um ator de Star Trek, aquele que faleceu, que tem o nome... O nome dele é italiano, o sobrenome dele. Não sei como que é agora o nome dele, esqueci, mas a história, ela segue a mesma. Tem o Colin Farrell acho que é um dos poucos pontos bons do filme é a atuação do Colin Farrell no remake, mas só o fato dele ter perdido toda essa magia dos efeitos práticos já me deixa muito desanimado. E o filme, ele não traz nada de novo pra mim. Ele não trouxe nada de novo, só tirou as coisas que eram boas, que eram os efeitos práticos. Aí... Vamos terminar então falando de coisa ruim? Vamos terminar falando de como que Hollywood não sabe ler legenda, porque agora eu tenho os 2 remakes populares assim que a gente conhece, que é o Chamado, que é um remake de um filme japonês, que é o Poço, e o REC. E os 2 filmes são muito ruins, porque eles tentam fazer um para um daquilo que deu certo e não conseguem. Porque Hollywood não consegue. Mas... Eu realmente estou muito assustado e preocupado com o que vai ser o remake americano de Parasita. Mas antes de seguir, o Chamado,
o filme do Chamado, eu não assisti o americano, só assisti o japonês. E eu vi ali, não assisti, que a galera, em sua maioria, gosta mais do americano do que do japonês. É que o remake eu acho que ele é mais carismático, porque ele tem a frase mais impactante, né? Aquela você vai morrer em 7 dias. Ah, não Então, tem isso aí no original? No original, não sei se no original tem. No original, você vai escutando toda uma lenda. Você vai descobrindo todo o percurso por trás. Você não sabe, você já pré-sabe que vai morrer em 7 dias, porque você tá assistindo a fita depois de saber já a lenda. Enfim, já tem toda a historinha pré-assistida da fita. Entendi. Eu achei que ele tem uma carga dramática muito aberta ali, muito, muito funcional. Mas é isso, eu acho que o Chamado ele é mais carismático. Ele tem aquelas de você vai morrer em 7 dias, você vê você vê a Samara saindo da televisão e se contorcendo. Então, assim, eu acho que ele cai um pouco mais no gosto popular por conta disso. Vamos falar de coisa boa, ficou muito pesado o clima aqui. Remakes bons. Vamos falar de remakes bons. Se é pra falar de remake bom, eu vou falar de remake bom. Nosferatu, todas as vezes que foi pro cinema, foi sucesso. O primeiro, a versão, né, que não era falada ainda, de 1922, a de 80, se eu não me engano, e a desse ano passado, com Robert Eggers. Eu adorei todos, eu gosto de todos. Eu acho que o terceiro, com Robert Eggers, é o meu menos favorito, é o menos interessante ali, mas acho que a longo prazo ele tá envelhecendo bem aqui na minha cabeça. Eu gosto de pensar nele, eu gosto de pensar nas técnicas que foram usadas ali, a forma como eles comunicam com o público atual, a forma como esse filme, que já tá na terceira releitura, que é uma releitura do Drácula, tá ainda dialogando de alguma forma com a nossa vivência atual, né? Enfim, eu acho que o segundo, que é o de 80, é o meu favorito, inclusive. A forma gótica, né, de trazer aquilo tudo, a forma dramática, aquela melancolia. O Nosferatu tem muita melancolia na versão de 80. Eu gosto muito daquilo, eu gosto muito desse tom. Eu acho que o filme acerta muito ali. E esse ar muito cinza que é usado no filme de 80 é muito interessante. Eu me empolgo bastante quando eu assisto. Você chegou a ver aquele que tem o William Dafoe? O do Robert Eggers, né? Não. Tem um que não é exatamente o remake de Nosferatu. É porque quando teve Nosferatu, né, rolou todo aquele papo de que, de fato, o ator que fez Nosferatu era um vampiro e sei lá o quê. E aí fizeram um filme sobre isso, né? Tipo, onde eu não lembro exatamente o ponto da história, mas eu sei que é baseado não necessariamente no Nosferatu, mas nessa lenda que se criou do ator ser um vampiro. Não, nunca vi. Eu acho que eu sei qual que você tá falando, inclusive já vi alguma coisa ali, mas não cheguei a ver ainda. Tá na lista. É A Sombra do Vampiro. A Sombra do Vampiro. Tá, não, ainda não vi. Eu esqueci de falar alguns aqui, mas que eles podem entrar todos nessa mesma leva, que são remakes de filmes do Stephen King. Alguns são bons, outros são ruins. Tivemos 2 Carries. Tivemos a primeira Carrie dos anos 90, anos 80, que é um filme legal, eu gosto bastante. E a segunda Carrie, que tem a Chloe Grace Moretz, que eu já não acho tão interessante. Ela já é fraco, já não é tão legal. E acho que, tipo assim, eu acho que todos os remakes do Stephen King vão pra isso, porque enquanto os primeiros filmes eles eram muito na coisa da prático, e você via muito defeito prático naquilo, os outros filmes que vão fazendo pra esses remakes, eles já vão ficando mais usando e abusando do CGI. O outro também que tem é o Cemitério Maldito, que o primeiro filme também é muito bom, e o remake é ruim. Mas deu certo, que é o It. O It, eu acho o It remake melhor do que o It original. Eu acho que o uso de efeitos de CGI no Pennywise são muito bons. Eu acho que quando chega na parte realmente do gore, eu já não acho tão legal. Mas os efeitos práticos, os efeitos de CGI no Pennywise funcionam. Aquela bocona que abre, o jeito que ele se estica, o jeito que ele muda de forma. Eu acho que quando no filme atual, do It, o uso de CGI nele funciona muito legal. Isso é muito diferente do primeiro filme, que eu acho que ele é mais aterrorizante, porque o Pennywise daquele lá, ele porque eu acho que como ele é mais antigo, o jeito que fizeram a caracterização do Pennywise daquele lá é pra ser realmente creepy. Enquanto do Bill Skarsgård é aquela coisa dele vesgo, babando, que é sim aterrorizante,
Mas eu acho que o jeito que fizeram o Pennywise no segundo filme é muito melhor do que fizeram no primeiro. Mesmo sabendo que o primeiro é mais aterrorizante. Eu gosto da primeira parte do remake de It, né? Do primeiro filme do It de 2019, eu acho. Sim. Da segunda é 2020, 2022, 2021, sei lá. Enfim, acho que daí a segunda parte, que quando eles estão adultos ali, eles dão uma forçada na barra, exagero das coisas, né? Porque é muita coisa que você já sabia, relações já pré-estabelecidas, que obviamente quem tá ali no cinema assistindo a segunda parte já assistiu a primeira parte. E daí você volta e vai, e volta, e vai, e volta, e vai. E daí toda hora esse vai e volta e tipo, daí exagera no Pennywise. Eu acho que por mais que realmente a situação com o It em si escale, né? Ele é um alienígena que se transforma, que vive sugando o medo das pessoas e blá blá blá. Tipo, beleza, mas a forma como se aumenta a ideia do It pro final dele é bem qualquer coisa, né? Tipo, você perde 2 horas e meia daquele filme e fala, me cansei à toa. Eu acho que o segundo filme, ele não é tão assustador, porque o que causa a sensação de terror tanto o primeiro filme dos anos 80 quanto o primeiro, é que são crianças. Essa coisa do medo da infância, aquela coisa que ele vai pegando muito mais na parte do infantil, isso pra mim, eu acho que é mais assustador. Eu vi o primeiro It quando eu tinha 16 anos de idade e eu caguei no cinema, assim, eu fiquei totalmente assustado no filme. Enquanto no segundo filme eu já fui vendo ele, tipo assim, eles, não sei, ele não funciona pra mim, eu acho. Outro grande exemplo de remake bom que eu gosto é o A Mosca. É um remake. Eu não sabia que era remake, eu descobri remake que era remake faz pouco tempo. Ele é um remake de um filme bem antigo, que não era tão body horror, ele era um filme mais de ficção científica, era uma coisa mais simples. E aí quando foi pro A Mosca dos anos 80, aquele body horror nojento, a transformação dele final é nojenta, você fala, mano, que nojo, mas é muito bom. Eu acho que A Mosca, eu não assisti o original, mas o filme em si, ele também não se prende só no body horror, né? Ele tem muito detalhe no próprio diálogo, né? De como ele tá se sentindo uma mosca, mas ele sempre foi uma mosca e que porra é essa? É meio o livro do Kafka, né? Do que se sente uma barata. Sim. Enfim, acho que brinca bastante com essa coisa, né? De como a gente sente um inseto. Enfim. Tem muitos remakes que, de fato, foi o que eu falei pra vocês. Tipo, eu não sabia, não fazia nem ideia que era remake. Um deles que, tipo, cara, eu amo esse filme. Eu amo esse filme com força. E eu não sabia que era remake, é Scarface. Tipo, Scarface é um puta filme maravilhoso. Al Pacino numa das suas melhores atuações e eu não sabia que era um remake. Eu acho que 11 Homens e um Segredo também é um remake. 11 Homens e um Segredo eu acho que é um remake bom. Porque eu gostei do primeiro, mas nunca vi o 2 e o 3. Mas o 11 Homens e um Segredo 1 é bom, eu gosto. Porque depois ele criou, tipo, aquelas várias coisas, né? 11 Homens e um Segredo, 12 Mulheres e um Segredo, 12 Mulheres e um Desviajante. Foi criando essa história de muitas pessoas. Muitos segredos, cara, são muitos segredos. Muitos segredos. Teve o último que lançou, acho que foi o 8 Mulheres e um Segredo, né? Horroroso, inclusive. Pior filme da história. Eu gostei por causa da Kate Blanchett e mais nada. Meu Deus, sim, é um filme de chamar atrizes empoderadas pra, tipo, mostrarem que elas são... Alô, mulheres, vamos lá. Empoderadas e, meu Deus, olhem como elas são lindas, mas esquecemos de escrever o texto, então grava aí, acho que dá certo. Não, eu acho que o pior é que, na verdade, ele não é exatamente um remake, porque ele tenta fazer o link com o original. É verdade. E, na verdade, a Sandra Bullock, acho que é a Sandra Bullock, né, que é a principal ali entre elas, ela é irmã do George Clooney, assim, então, vamos mudar aqui voz para as mulheres poderosas de Hollywood, mas vamos linkar também com aquele filme lá que é só homem. Mais uma vez estamos aqui defendendo o feminismo nesse podcast de homens que apoiam o feminismo. E novamente eu digo, amo Taylor Swift. E vamos ter um episódio especial aí da filmografia da Taylor. A Taylor tem algum remake? Vamos seguir a pauta. Vamos falar de coisa boa? Eu quero falar de coisa boa. Eu quero falar porque One Piece vai ganhar um remake. É dessa live. É o remake. Vai da live, Via.
Ninguém te chamou. One Piece vai ganhar um remake. Eu acho isso muito interessante, isso muito legal. Apesar, One Piece tá aí, ainda nem acabou. Pois é, One Piece não acabou e não tem previsão de acabar, mas já tem 1.100 capítulos, episódios. Então precisa ser um remake, trazer um novo público. O meu irmão, mais uma vez citando ele aqui, um beijo, Davi, ele, por exemplo, ele quer estar acompanhando os atuais, ele quer ficar falando de coisa atual comigo, mas ele não assistiu os 1.000 e poucos capítulos. E provavelmente nem vai. Então, o remake talvez traga de novo esse novo público aí, né, pra acompanhar. E eu acho que alguns remakes são necessários. Eu comecei aqui com One Piece, mas também quero saber a opinião de vocês. Eu tenho 2 remakes aqui. Não, 2? Não, um remake só, que eu sou muito feliz, que é um baita de um remake, que é Hairspray. Porque, assim, Hairspray, o original do John Waters, eu acho que foi dos anos 80, ele não é um musical. E aí depois... Eu não sabia que teve... Nossa, não, esse eu tô um pouco chocado. Teve Hairspray antes do Hairspray. Exatamente. Eu também não sabia. Eu já tinha assistido o Hairspray, o musical, que tem o de outra volta e tal, e adorei, porque eu amo musicais. E aí depois... Uma das poucas pessoas que gostam. Eu gosto. O musical é amado aqui nesse podcast. Desculpa, eu sou contra. Eu não que sou contra, eu só não gosto muito, assim. JP está sendo banido da... Não é muito meu forte, assim, gente. Desculpa, musicais realmente não são muito meu forte. Primeira e última vez que você é convidado nesse podcast. Eu não fui uma criança Disney que gostava de musicais. Eu não fui uma criança Disney também, mas vamos seguir. Porque assim, eu estava pesquisando um pouco tempo atrás sobre a vida do John Waters, um baita diretor que preciso conhecer um pouco mais da obra dele. Mas aí eu vi que ele tinha feito Hairspray. E eu, caralho, mano, porra é essa? E daí eu fui ver. E não é um musical. Só que, velho, é um filme... Eu não sei se talvez por eu ter visto um musical antes, eu assisti a Hairspray, já sabendo que não era um musical, o Hairspray do John Waters, já sabia que não era um musical, fui lá ver. E aí depois eu terminei o filme e falei, velho, que bom que fizeram um musical desse filme. Porque ele precisava ser um musical. E que bom que fizeram. Então, eu acho que é um dos melhores exemplos de remake pra mim, porque ele foi inventivo. O remake ele foi inventivo no modo mais extremo possível, porque ele mudou o gênero do filme. Ele pegou um filme e tornou o filme em musical. Então, assim, eu acho que pra mim é o melhor exemplo de um bom remake. Por mais que o original também seja muito bom, eu gostei muito do original, mas eu acho que o musical ainda consegue se superar, porque, tipo, toda a atmosfera em cima de Hairspray, você fala, caraca, esse filme tinha que ser um musical. E aí foi lá e fizeram. Então eu sou muito grato por isso. Eu acho que tem outros filmes que se tornaram musicais e eu não tô conseguindo lembrar agora. Então, eu acho que todo filme que em algum momento ele se torna musical é muito bom. Eu vou até levantar um ponto aqui, porque tem muitos filmes que talvez não tenham virado filmes musicais, mas viraram peças musicais. Um deles é Shrek. Que Shrek é um baita musical, por favor. Pra quem gosta de musical, assista o musical de Shrek. Eu assisti na Netflix, eu não sei se ainda tem, mas eu assisti o musical de Shrek e ele é muito bom. Se a gente vai falar de remakes de musicais, eu quero colocar o último ponto aqui, um remake de uma personagem de uma pessoa que você acabou de falar, que você gosta muito, o remake de Cats, pro live action. Olha aí. De uma peça. Olha a Taylor Swift aí. Pra quem não sabe, né, Cats, na verdade, é uma peça teatral e fizeram um remake para o cinema, que eu não tenho nem o que comentar. Não precisa, vai estar na tela. Like a snake. And when you think he's half asleep, he's always Mas tá aí eu acho que em outros filmes, em algum momento eu vou citar eles aqui, talvez não nesse episódio, durante a vida. Talvez enquanto esteja dormindo, eu vou sussurrar no seu ouvido um filme musical que eu lembrei, porque eu amo musicais e eu vou disseminar a palavra dos musicais nesse podcast ainda. Um forte abraço. Vamos falar daqueles remakes que a gente não sabe que vai acontecer, mas que se te dessem um dinheiro na sua mão, você falaria, eu vou produzir esse remake. Fala aí, Gabs. Cara, eu tenho um em mente, assim, que é um filme que eu penso muito nele, que eu não sei se vocês assistiram,
porque ele hoje em dia ele não é mais tão conhecido, mas quando lançou, muita gente falou dele, que é o Velvet Buzzsaw. Nada? Não, esse aí Ele é só você falando. Eu inventando filmes a cada momento. É, acho que você inventou esse filme. Mas ele é um filme com Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, que é ex-namorado da Taylor Swift. Chocante. Pois é. E, assim, ele é um filme... A gente conversou sobre isso no primeiro episódio, que eu amo filmes relacionados à bruxaria e ocultismo. E nesse filme, ele tem um certo quê de bruxaria e ocultismo. Por mais que ele não deixe isso evidente, porque o que acontece? É um filme sobre um pintor que ele... Na verdade, ele não é um pintor conhecido. Assim, o que aconteceu? Uma mulher, em algum momento, ela começa a sentir um cheiro estranho vindo da casa do vizinho dela, assim. E daí, né, chama a polícia, sei lá o quê, fala, galera, tem um cheiro estranho nessa casa. Vão lá, descobre que o cara bateu as botas. E aí vê que ele tem um monte de quadro. Ele tem muitos quadros pintados e tal. E a partir disso, tipo, ele acaba ganhando uma certa fama, os quadros dele, né? E aí a gente tem o Jake Gyllenhaal, que é um crítico de arte e coisa e tal. Tem a Toni Collette, que trabalha dentro de um museu. E esse filme ficou muito conhecido porque foi logo depois de Hereditário. Então a Toni Collette estava muito em alta. Ela estava muito em alta. Todo mundo falando de Toni Collette, da atuação dela e tal. E tem a menina de Stranger Things também, a que faz a irmã do... O menino que some. Esqueci o nome dele agora. O Will? Will? Não, a irmã dele não. A irmã do outro, que o Will gosta do menino lá. Mike. A irmã do Mike. Esqueci o nome dela agora. Tem ela no filme. E ela tava bem alta também, porque foi logo no começo de Stranger Things esse filme. Ou talvez ali um pouco depois do começo, mas enfim. E o que acontece? Tipo, ele é um filme que as obras desse cara que são descobertas depois dele ter morrido acabam se tornando muito famosas no museu e coisa e tal. E elas são vendidas para N artistas. E todos os artistas que compram essa obra para tentar usar ela de uma forma não tão artística assim, tipo, tentando usar essa arte puramente para ganhar dinheiro, essas pessoas morrem de um jeito meio estranho. Tanto que a única pessoa que acaba não morrendo nesse filme, e aí eu tô dando spoiler e foda-se, meu amigo, a única pessoa que não morre nesse filme é uma pessoa que usou a arte de uma forma mais digna, assim, vamos dizer. Ela usou a arte dentro de uma galeria... que não é aquela galeria toda chique, que a pessoa tem que pagar muito caro para poder consumir a arte. É uma galeria mais comunitária. Então a única pessoa que não morreu foi a pessoa que usou a arte de uma forma mais digna, popular, né? Digamos assim, mais popular, porque aí deixou, né, mais visível para mais pessoas, porque acaba tendo um acesso mais fácil. E aí as pessoas que não usaram a arte dessa forma acabaram morrendo por conta, né, do uso não tão apropriado da arte, assim, vamos colocar dessa forma. Então, assim, é um filme que eu gosto muito dessa ideia. Essa ideia de, tipo, o cara, de certa forma, amaldiçoou as obras dele. Então, eu gosto muito dessa ideia. Não tem um remake. E é um filme que poderia ter sido muito bom. Não foi bom. E eu acho que talvez um remake possa... salvar a franquia. Possa salvar essa história que eu acho que merece ser contada. Justo. Tá vendo? Galera, tá assistindo o podcast aí, já abre seu Letterboxd, vai anotando os filmes que a gente tá falando aí. Tem muita coisa que nem quem tá participando tá assistindo. Eu acho que tá todo mundo perdendo alguma coisa aí. Vamos correr atrás. Eu vou correr atrás, espero todo mundo correr atrás, porque eu quero comentar desse filme que eu achei interessante. Tem o John Malkovich nesse filme. O mais foda desse filme é que tem um puta de um elenco, meu irmão. Tem o Jake Gyllenhaal, ex-namorado da Taylor Swift. Tem a Toni Collette. Tem o John Malkovich. Tem a menininha de Stranger Things. Ela é tão relevante que você nem lembra o nome dela, né? É um filme bom, assim, pelo seu elenco Mas, de peso. cara, só pode ter Jake Gyllenhaal, ex-namorado da Taylor Swift, Toni Collette e John Malkovich, vai ter elenco. Parabéns pro Jake Gyllenhaal. Ex-namorado da Taylor Swift. A Enfim, carreira dele nesse filme é isso. bom, eu vou correr atrás. Mas e você, JP? Me diz você, um remake Olha, que existir.
um remake bom, assim, que eu queria que acontecesse, porque a franquia é datada. Você vai ver o primeiro e o segundo filme, aquele filme ele não funciona, o humor dele é ruim, o jeito que ele trabalha a comédia é ruim, e eu acho que eles podiam dar um tom um pouco mais sobrenatural, um pouco mais assustador pra franquia, é Caça-Fantasmas. Gente, o primeiro filme, ele é ruim. Eu só vejo esse filme e gosto dele porque ele é filme de infância, assim, pra mim ele é reconfortante. Mas, de verdade, piada com boquete fantasma, racismo e misoginia não é algo legal de assistir hoje em dia. E esse filme tem tudo isso. E ele é ruim. Mas você diz de, tipo, ter um remake de Caça-Fantasmas de terror? Você quer uma releitura geral. Eu quero uma releitura, porque o filme, ele, assim, eu acho que teve os 2 lançamentos atuais, assim, do filme que tiveram do revival da franquia, tentaram fazer um revival, eles colocam coisas mais como Portais do Inferno, coisas de criaturas místicas que moldaram o mundo, e eu acho que eles podiam trabalhar os primeiros filmes de uma forma muito mais séria, usando um pouco mais disso, porque ele tem elementos de terror que, mano, eu realmente, quando eu tinha 7 anos, eu vi aquele cachorro, que é uma estátua e vira um cachorro, eu tenho medo daquilo, aquele sai da geladeira, mano, tem terror. Se eles tivessem trabalhado o Caça-Fantasmas um pouco mais naquela pegada de terror que tem naquela cena da menina sendo devorada por um cachorro, que no caso é uma estátua, e menos piadas de boquete fantasma, seria um filme melhor. Hoje. Porque ele funciona pra aquela época. Tem o Bill Murray fazendo piadas misóginas dele, aquela coisa maravilhosa que o Bill Murray fazia muito bem. Hoje não funciona. Então é um filme datado, é um filme que ele tá datado. Então, eu assisti o remake não, o original de Caça-Fantasmas já adulto. E, cara, não me pegou muito. Às vezes, assim, de fato é um filme mais datado. Eu realmente não... E aí, para as pessoas que às vezes gostam, tem muita essa questão. Caça-Fantasmas é um filme nostálgico pra galera, né? Tipo, assistiu quando era pequeno, ou assistiu, sei lá... na época que lançou. Era um dos filmes favoritos do meu pai. Meu pai adorava esse filme. E assim, ele faz questão de mostrar pra mim assim, ó, filho, esse aqui é o meu filme favorito, assista. Esse é do tempo do pai, filhão, assiste aí. E tipo assim, a piada, tipo, quando você tem tipo 10 anos, 12 anos, você acha tipo legal as piadas, mas depois você tipo assim, pô, eu tenho 23 anos de idade, eu não consigo ver esse filme sem ficar tipo, caralho, que cringe. E tu, Vitor? Gente, to be honest, I don't know. Não sei o que eu faria um remake. Eu não sei nem se eu gostaria de um remake. Mas eu acho que o meu núcleo de remakes que entra na cabecinha, nossa, isso aqui merece um remake, abre muito a cachola aí de animes, cultura japonesa, né? Tipo Naruto, uma coisa muito datada. Naruto, né? Já que eu já entrei no próprio Naruto. Já que você tá falando aí de animes, assim, eu sou uma pessoa não muito ligada nos animes, mas uma pergunta pra você e pro JP que tá um pouco mais por dentro. Vocês gostariam de remakes live action dos filmes do Kurosawa? Kurosawa não, desculpa, do Miyazaki. Não, de jeito nenhum. Não. Porque cai no mesmo problema que cai nos filmes da Disney. A animação 2D é muito carismática, ela é muito boa porque é uma animação 2D. Ela nunca vai funcionar em live action. É a mesma coisa de anime. Anime não funciona em live action. O único anime que deu certo em live action na história é Speed Racer. É qual? Speed Racer. Eu acho... É o único. Mas é porque as Wachowski, elas tiveram uma visão muito diferente do que poderia trazer pro anime. E ela realmente trouxe, tipo assim, cara, eu não quero trazer realismo pra uma coisa que não é pra ser real. Eu vou despirocar. Então... o mundo seria muito mais perfeito hoje se a humanidade tivesse falado Homem de Ferro é uma merda e Speed Racer é foda, porque lançaram na mesma época. Cara, então vale. A gente vai falando e aí tem esses insights, assim, porque, cara, a gente devia ter falado de Speed Racer e remakes bons. Porque, velho, Speed Racer é um baita do remake. E é uma puta de uma sacanagem esse filme ser, tipo, considerado ruim, mano. Eu acho maravilhoso, porque você consegue perceber exatamente, porque assim, o filme ele realmente é aquela coisa de chroma key bem escrachado, mas é proposta. É isso que eu acho que o pessoal demorou muito pra entender, porque filmes têm proposta.
Filmes têm, tipo assim, eu quero que o meu filme seja escrachado e é isso. Só que, cara, você vai ver nas cenas de corrida, mano, o carro ele pega, um carro assim, ele gira o carro no ar, explode, ele sai bonito, bonito dando um giro e drift, cara, aquilo ali é lindo. E, tipo assim, não é pra ser real. Eu acho que essa foi a parada, porque quando chegou, tipo, lá primeiro de 2007, 2006, a gente viveu o boom do realismo, né? Então teve primeiro o Transformers do Michael Bay e o Homem de Ferro depois. Então acabou que o Speed Racer ficou muito escanteio. Mas ele é um remake muito bom. Mas ele é a prova de que remakes de anime não vão dar certo. Porque depois disso teve Dragon Ball Evolution, que todo mundo sabe o que aconteceu. Tivemos Ghost in the Shell. Death Note. E graças a Deus, não tivemos o remake live action de Akira pelo Taika Waititi. Graças ao bom Deus. Eu acho que isso um dia vai acontecer. Não vai. Se Deus quiser, não vai. Mas é isso. Eu bato palma pro pessoal que tá fazendo essa live action de One Piece, porque eles conseguiram fazer algo que não é muito difícil, porque ainda mais One Piece, que no começo é todo cartunesco, ele tem um estilo de humor muito singular, que só o Oda consegue fazer. E aí, então, quando eles fizeram esse remake live action, esse live action, podemos dizer, ele funciona legal. Não é tão bom, eu acho que nem vai ser, nunca vai ser, mas ele funciona. Mas só concluindo o pensamento sobre animes, quando eu falo de remakes, eu tô falando de remakes de uma serialização ali em anime mesmo, em animação. Não quero pessoas, humanos, criares CGIs fazendo pataquadas que só funcionam no 2D, como o JP falou aqui, né? Inclusive, mais o que eu penso muito quando eu falo de remakes, eu foco muito no que a história tá me contando, né? Eu acho que o CGI ou que os efeitos práticos não é o mais forte do meu critério ali de nossa, estou observando isso. Eu vejo muito do que o texto tá me dizendo. E o texto de Naruto é muito furado hoje em dia, né? Você pega, tipo, o YouTube, furos de roteiro de Naruto, vai ter milhares de vídeos. Você lê Naruto, você mesmo vai conseguir encontrar, né? Se você analisar um pouquinho mais a fundo. Então, são histórias que pelo formato que foi lançado da época, não funciona hoje em dia, né? Eu acho que também o grande problema de Naruto são a quantidade exorbitante de fillers, principalmente no Shippuden. Então eu acho que o remake de Naruto ele deveria acontecer exatamente pra isso, ele tentar cortar bastante coisa, porque, gente, a Quarta Guerra Ninja dura um dia e no mangá, no barra anime, ela dura 5, 6 anos. Então, assim, é uma coisa que dá pra mudar. Eu acho que, infelizmente, não vai, porque Boruto tá aí, Boruto tá saindo muito e tá vendendo mangá e a rodo, então eles não vão provavelmente fazer um remake de Naruto tão cedo. Tragédia. Mas deviam. É uma tragédia, porque Naruto é uma obra que, assim, pra mim também fez muito parte da minha infância, mas quando eu tinha 15, 16 anos de idade até que funcionava o Shippuden daquela forma. Hoje em dia eu realmente não consigo assistir, eu vejo episódios esporádicos só pra lembrar como era, mas hoje em dia eu não tenho saco pra ver tudo de novo, não tenho. Eu vou trazer então mais um remake, assim, que a gente entrou no assunto ali de musical, e aí eu vou trazer uma peça musical que eu acho que deveria muito virar um filme. Que na verdade, assim, existe já um filme disso, ok? Que é Beetlejuice. Nós temos Os Fantasmas Se Divertem, né? Que é o título original é Beetlejuice. Temos ele, mas ele não é um filme musical. Ele deveria existir um remake de Os Fantasmas Se Divertem, só que versão musical. Porque um musical de Beetlejuice é simplesmente maravilhoso. É um dos poucos filmes na qual eu acho que funcionaria como musical. Na verdade, eu acho que muitos filmes do Tim Burton funcionariam como musical. Eu acho que ele tem uma estética pra fazer musical. E eu acho que esse é muito bom. Isso aí você foi certeiro na sua fala. Filmes do Tim Burton todos deveriam ter ou ser um musical. Isso aí eu concordo. Inclusive Batman do Michael Keaton deveria ser um musical. É um baita filme que poderia ser um musical. E eu acho que Os Fantasmas Se Divertem tem toda uma questão caricata ali do Beetlejuice que, cara, funcionaria muito bem. E a atmosfera meio sombria, assim, do filme e tal, trazer umas músicas meio góticas ali, eu acho que ia ser muito foda, assim. O musical, cara, ele é maravilhoso, então, se um dia existir um remake de Beetlejuice, só que musical, vai ser, assim, um dos dias mais felizes da minha vida.
quem sabe vem aí. A Warner vai te dar o dinheiro pra você produzir, Gabs. Pode vir, Warner. Olha, Give me the money. a please. Warner está sendo vendida por uma bagatela de aproximadamente 11 bilhões de dólares. Se você tiver esse cacife, você pode comprar a Warner e fazer o live action você mesmo. Pessoal que tá assistindo, por favor, patrocina aqui a gente. Porque, assim, vocês... Tenho certeza que vocês querem um remake de Beetlejuice versão musical. Se vocês querem que isso aconteça, você patrocina a gente vai comprar o Warner e vai fazer isso acontecer. Vai se tornar realidade. E aí a gente vai trazer a Taylor Swift pra você o papel da Lydia no filme, da Lydia Dietz. E vai ser incrível. Tinha um remake que eu acho que deveria funcionar. Hoje ele funcionaria muito legal. Porque, assim, quando você assiste esse filme, o primeiro filme, ele funciona pra época, mas hoje não funciona, que é Clube dos 5. Eu realmente queria muito ver um remake de Clube dos 5 com uma metalinguagem dos jovens atuais. Imagina a gente ter um filme de Clube dos 5 com um cara que é um adolescente que fica falando de forma aura e fica vendo TikTok. Eu acho que o JP tem um ponto. Porque uma coisa que eu gosto de fazer é ver séries de adolescentes atuais. Eu gosto de ver... Porque parece que a juventude, por mais que ela mude a forma de se comunicar, eles estão sempre dizendo a mesma coisa no final do dia. Eles estão sempre querendo atenção, eles estão sempre tentando entender as mudanças que estão acontecendo, né? Aquelas coisas muito imediatas. Então, eu acho que trabalha muito isso. Então, é isso. Então, eu acho que você trouxe aí um filme que eu pagaria pra ver, sim, pra ver o remake. Eu pagaria pra ver um remake de Clube dos 5, porque assim, a gente trazer o arquétipo dos 5 personagens do Clube dos 5 é muito ultrapassado. É o Valentão, é o Bully, é a Patricinha, é o Nerd. Gente, esses arquétipos não existem há muitos anos. Hoje em dia são outros arquétipos de adolescentes. Eu queria muito ver como que eles poderiam fazer com que esses arquétipos novos trabalhassem entre si, dialogassem entre si. Porque parece que não existe mais esse diálogo. Parece que o mundo hoje é muito bolha adolescente. Esses adolescentes não conseguem mais se unir. Mas então eu queria muito ver. A proposta também, né, do Clube dos 5, né? Aquelas pessoas que não se conversam tendo a oportunidade de conversar. Sim. É interessante. Gostei. Eu gostaria muito de ver. Vamos escrever agora. Eu gostaria muito que trouxessem de volta e assim, falando disso já nesse episódio, que foi a tentativa que a Universal fez de tentar trazer de volta o universo de monstros da Universal. Eu gostaria muito que existisse de novo esse universo de monstros da Universal, só que dessa vez, de fato, sendo filmes de terror, não sendo filmes de ação, que foi o que aconteceu com a Múmia, que a gente falou como um péssimo remake. Então, assim, porque, por exemplo, teve o remake de Frankenstein do Del Toro, que eu amei muito o filme, gostei bastante, mas ele não é um filme de terror, ele não é. E tá tudo bem, porque ele não se vendeu como um filme de terror. Então, assim, não tô criticando por não ter sido um filme de terror. Mas eu adoraria um filme do Frankenstein sendo um filme de terror. Eu quero um filme da noiva do Frankenstein de terror. Eu quero um filme da múmia de terror. Eu quero um filme da criatura do lago... A criatura do lago negro. A criatura do lago negro de terror. E eu adoraria muito que trouxessem de volta esse universo de monstros da Universal. Só que dessa vez, faz direito, por favor, se possível. É que assim, eu já estou de saco cheio de universo compartilhado, gente. Eu não aguento mais o universo compartilhado de nada. Tipo, se me aparecer com o universo compartilhado de ursinhos carinhosos, eu já vou falar, não, por favor. Eu não aguento mais. Eu acho que não precisaria ser um universo compartilhado, assim. O universo de monstros é mais o universo de monstros. Esses monstros existem no universo, não necessariamente eles são compartilhados, mas trazer de volta essas obras, só que no gênero que deixou elas famosas, porque tipo, na época, talvez hoje você vai assistir o Drácula do... Cara, esqueci o nome dele. Mas vamos lá, você vai assistir a Múmia, o Frankenstein do Boris Karloff, você vai falar, tipo, mano, não me dá medo. E tudo bem. Mas na época eram filmes de terror. São filmes de terror ainda hoje em dia, por mais que talvez não deem medo por... Né, o estilo de terror da época já não é um estilo que dá muito medo hoje em dia. Mas eram filmes de terror na época, mas ainda são filmes de terror muito consagrados. E eu acho que podiam trazer de volta. Só que dessa vez... Filme de terror de verdade, galera. Não vamos fazer filme de ação com Tom Cruise. Bom, eu particularmente acho que o mundo poderia voltar a tentar ser um pouco mais criativo e deixar
que os remakes sejam bons, como você mesmo citou, né? Você quer fazer uma releitura com uma coisa mais de terror, né? Uma coisa que traz um novo diálogo, uma nova perspectiva. Eu acho que o que falta nos remakes atuais é isso, né? Trazer a perspectiva de uma forma fora da bolha que você já conhece. Né? Eu acho que tá faltando um pouco disso nos remakes atuais. Eu acho que eu só quero dar um adendo que eu gostaria muito que tivesse o último remake, que é Um Lobisomem Perdido em Londres. Porque eu sinto cara, eu sinto que o gênero lobisomem ele está em decadência desde Van Helsing. E assim, nunca mais teve um filme bom de lobisomem. E aquele filme, a transformação daquele lobisomem é um body horror maravilhoso. E eu queria algo daquele jeito de novo. Eu quero um lobisomem foda, tipo, o lobisomem perdido em Londres é um lobisomem foda. É um lobisomem que a transformação é carnal, é aquela coisa, tipo assim, você vê a pele rasgando. Eu queria algo assim de novo, mas não vai ter. Posso falar? Infelizmente. Eu acho que o melhor filme de lobisomem que pode vir a existir é quando fizerem um lobisomem gay. Pronto, falei. Não, mas lobisomens são para gays. Sim, mas então, chega de subtexto. Vamos pro texto mesmo. Acabou o texto, vamos pro texto. Mas sim, JP, eu sou apaixonado pelo Um Lobisomem Americano em Londres. Sou apaixonado. Eu acho que, na verdade, é o melhor filme de lobisomem já feito. Eu também acho. As melhores. É a melhor. Em questão de transformação, é a melhor transformação que existe também. Né? Tipo, pra mim, os efeitos práticos desse filme são ouro. E, de novo, a gente entra na questão anos 80, né? Tipo, anos 80, pra mim, a melhor colaboração que ele teve pro cinema foi os efeitos práticos. Foi no terror. Foi os efeitos práticos. E aí, cara, eu não sei se eu quero. Eu adoraria que tivesse um relançamento. Por favor, faça um relançamento, se eu preciso de relançamento. Cara, eu fui assistir Bebê de Rosemary no cinema, foi uma das melhores experiências da minha vida. Então, assim, façam relançamentos, por favor, relancem esses filmes no cinema. Eu aqui, ó, tô implorando, tô pedindo, por favor. Você pensa assim, se o Lobisomem Americano fosse feito nos padrões de Nosferatu, que é aquela coisa de efeito prático, que ele tipo, se fosse feito desta forma, aí sim, eu não quero ver transformação de CGI. Eu não quero ver uma transformação de lobisomem de CGI, eu quero ver pele rasgando, eu quero ver aquela boca saindo assim, que vira aquela coisa meio de canino mesmo, sabe, vindo de lobo assim, saindo da própria boca do cara. Eu quero ver algo dessa forma, só que não vai ter. Infelizmente eu sei que hoje não existe mais um ator sacudo de terror para poder fazer efeito prático dessa forma. É tudo o diretor que faz assim, eu quero fazer CGI, eu vou fazer tudo no CGI. O último bom diretor de terror assim, que foi sacudo de fazer efeito prático foi aquele Fede Álvares que fez o Alien, muito bom. Não é um remake, mais um revival da franquia, que já estava morta pelo seu próprio autor. Oh, caraca! O fechamento. Foi pra fechar mesmo. Muito bem, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham quostado. Me contem aí qual os remakes favoritos de vocês, qual que vocês curtem, não curtem, qual que vocês desejam muito que um dia aconteça. Bom, hoje a gente teve a participação ilustre do JP. Mandem carinhos pra ele. Alguns aqui gostam de ser maldosos, que eu tô lendo os comentários, tá bom? Mas é isso, pessoal. Maldosos com quem? Porque eu só recebo amor. Pois bem. I dropped the mic. Enfim, pessoal, curtam, compartilhem. Não esqueçam que sua avó também pode ser uma audiência nossa. Ela pode gostar da gente. Afinal de contas, estamos falando também de cinemas que pode ser da época dela. Ela pode lembrar desse filme. Seu avô, seu pai, sua mãe. Então não se limite a seus amigos. Compartilhe com a família toda. É isso. Eu acho que você tem que fazer o seguinte, ó. Você vai mandar o vídeo pro seu avô, pra sua avó. E aí, junto, vocês dois, vocês vão ver o filme original, que é da época do seu avô, da sua avó. E depois vai ver o filme também, que é da sua época, meu querido. E aí você vai ver o seu avô falar as coisas mais misóginas e preconceituosas já ditas na história. E ele vai falar, na minha época não era assim. E você vai ver, e você que causou isso. Você é o culpado disso. E lembre, você é um remake dos seus avós. Sim. Exatamente. Bom ou ruim, eu não sei, né? Mas se você é um remake dos seus avós, um remake dos seus pais. E é isso. Se você não sabe disso ainda, vai fazer terapia. Então, gente, um abraço. Ó, muito obrigado, meus amigos aqui que estão comigo hoje, JP e Fitinho. E vocês que estão aqui nos assistindo, um beijo
Nos vemos na próxima. Obrigado, tchau. pessoal. Valeu, até mais.